Oi, meu nome é Leila, eu sou uma filha amada do Senhor, vencendo a baixa estima, entre outras coisas. Bom estar aqui com você, muito bom estar aqui com você. Privilégio mesmo poder conversar com você sobre alguns assuntos muito importantes para nós. Vê se faz sentido para você, olha só. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, vamos pensar assim, em uns séculos atrás. Muitos séculos atrás. As sociedades eram um pouco mais simples. Era muito claro o papel de todo mundo. Cada um sabia exatamente o que deveria ser, como deveria se comportar. As crianças sabiam exatamente o que elas precisavam ser. As mães sabiam exatamente o que elas precisavam ser. O papel de todo mundo era bem estabelecido. Então, a expectativa, né, estava colocada no lugar e as pessoas tinham um caminho claro, né, para seguir, para viver. Por mais injusta que a sociedade fosse, na verdade, os papéis bem definidos traziam uma rota mais ou menos tranquila. Faz sentido para você? Pensa numa sociedade indígena, hoje ainda. Ela tem mais ou menos a mesma situação. Papéis bem claros, bem definidos. Homem faz isso, mulher faz aquilo, criança se comporta desse jeito. Certo? Se a gente trouxer para a sociedade de hoje, há alguns séculos atrás, a coisa começou a se complicar. E os papéis começaram a se tornar um pouco indefinidos, se é que eu posso usar essa palavra. Ou pelo menos, eu acho melhor dizer que os papéis se tornaram mais complexos. E com o passar dos anos, mais recentemente, a complexidade ganhou ainda mais forma. Das crianças é esperado um comportamento adultizado. Elas têm que responder de uma forma diferente da que era esperada há muitos séculos atrás. É esperado das crianças respostas adultizadas. A gente espera que uma criaturinha, né, uma criança, se sente numa sala de aula quietinho, 5 horas por dia, traga respostas adultas, não chute ninguém, não morde ninguém, né? E se a criança tem um comportamento de criança, a escola já vira de perna para o ar, já quer psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo, não sei o quê, só porque a criança é criança. Faz sentido para você? A mulher hoje em dia tem que assumir vários papéis diferentes, né? Ela precisa ser pai, ser mãe, ser mulher, ser homem, ser o herói, ser a heroína, ser um monte de coisa. Aí vamos falar do homem, a mesma coisa, né? Tudo complexo, o que era esperado de um homem há um tempo atrás, agora já não é mais, as coisas se tornaram muito mais difíceis para conseguir resolver os seus problemas, é tudo muito mais complicado. O resultado de tudo isso, né? A gente tem uma sociedade mais adoecida. As coisas não são mais claras para ninguém, tudo está misturado. O que era certo hoje é errado. O que era errado hoje é certo. As coisas ficaram assim, vagas, né? Qual que é a verdade? É a sua verdade. Então você está perdido, porque você não tem nem mais referência. Qual que é a verdade? É a sua verdade, mas gente, onde que eu vou achar a minha verdade? Até isso a gente perdeu, a referência, o eixo, a coluna, a espinha dorsal de quem nós somos. Né, para a sociedade, na sociedade. O resultado é uma sociedade adoecida. Faz sentido para você? Então, o que acontece no final das contas? O que era muito simples antigamente, hoje é extremamente complexo. E o que a gente peneira na psicologia, a gente chega em um denominador aqui embaixo. Hoje, o ser humano com maiores dificuldades ou com maiores obstáculos para a sua própria cura, é um ser humano que tem dificuldade para a resolução de problemas. É um mau resolvedor de problemas. Faz sentido para você?
Por que que a gente ficou mal resolvedor de problemas? Por causa dessa complexidade que a sociedade carrega hoje, onde eu não tenho nem mais uma referência do que é a verdade, onde está tudo relativizado, onde quando eu chego no meu serviço ou no meu trabalho e tomo uma determinada atitude que para mim é correta, eu posso ser veementemente condenado por aquela atitude que é correta para mim até hoje. Aí eu tenho que repensar tudo. E todas essas situações vão trazendo uma série de inseguranças. Vamos voltar lá para as crianças, né? Pega uma criança de 2 anos, mais ou menos, uma criança de uns 2 aninhos. Aí a gente tem os pais hoje em dia que chegam para o pequenininho, de 2 aninhos, né, numa determinada situação, e mostra para ele assim: filho, você quer vestir essa roupinha ou essa roupinha? Aí a criança, aí o pai, nossa, tá bom, aí ele coloca aquela roupinha, tá. Aí depois você pergunta: filho, você quer comer esse sorvete ou esse iogurte? Aí tá, a criança vai e escolhe uma determinada coisa que ela gosta mais. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma criança de 2 anos, ela tem estrutura para algumas escolhas? Não, nem as mais simples. E quando a gente, como adulto, acha que está fazendo uma coisa muito boa, fazendo com que a criança escolha tudo, desde as menores até as maiores decisões, a gente está transformando a criança num ser inseguro, por incrível que pareça. Porque eu estou forçando aquela criança a ter um comportamento que ela não está pronta para ter. Faz sentido para você? Por isso que a gente tem mais e mais crianças controlando os adultos, porque a gente está dando para elas uma oportunidade precocemente, né? Ela está tendo que escolher antes de poder escolher. E aí faz birra, se joga no chão, e aí a gente corre atrás dessa birra, a gente tenta resolver essa birra, entregando para ela o que ela está pedindo naquele momento, e a gente só vai piorando a situação. E isso pensando de todo o nosso coração que a gente está fazendo uma boa coisa. Não, meu filho escolhe, não, eu dou o direito do meu filho de escolher. Nossa, puxa vida, né? Estou criando um ser autônomo. Sim, a gente tem que dar ao nosso filho liberdade de escolha, mas na hora certa, para as coisas certas, de acordo com a idade e com a condição que eles têm de fazer escolhas. Tem escolhas que não, né? Então pensa, toda essa complexidade social, toda essa inversão na nossa maneira de criar os filhos, de tomar decisões, vem criando em nós um troço enorme chamado insegurança. Como é que eu faço agora? Para onde que eu vou agora? E agora? Como é que eu enfrento isso? Mas eu vou, eu fico. E nós estamos nos tornando, todos nós, né? Toda a sociedade de um modo geral, esses mal resolvedores de problemas. A gente não consegue resolver problemas com eficácia, dos maiores até os menores. Somos uma sociedade insegura. Somos uma sociedade que tem dificuldade, né, diante dos problemas que aparecem na vida. Aí isso polariza em 2 extremos. Um extremo, não, é claro, tem muitas outras coisas, mas 2 extremos básicos que são mais comuns. A depressão, que é a dificuldade diante do passado. A depressão está bem relacionada com perdas que a gente sofre, que nos levam ao estado de desesperança. Deixa eu explicar para você mais ou menos como isso funciona, numa uma história um pouco cruel, vamos dizer assim, mas ajuda a gente a entender. Houve um cientista há muitos anos atrás, hoje em dia isso não é permitido mais, mas há muitos anos atrás ele fez uma experiência com alguns cachorrinhos. Ele colocava esses cachorrinhos dentro de um ambiente cujo chão era eletrificado. E em alguns momentos ele ligava o chão e ele dava choquinho nas patinhas dos cachorrinhos. Então eles tentavam fugir para ver se eles achavam um lugar onde não estava dando choquinho.
Mas os cachorrinhos não encontravam. Aí, num determinado momento, ele desligava, os cachorrinhos descansavam. Aí, ele ligava de novo os choquinhos nas patinhas. Os cachorrinhos procuravam um lugar para eles fugirem, mas eles não encontravam. E conforme a experiência foi passando, os cachorrinhos, ao invés de continuar tentando achar um lugarzinho para fugir dos choquinhos, eles deitavam no chão, porque eles concluíam que não tinha jeito. Agora pega a gente, pega a vida da gente, as situações. A gente leva uma paulada aqui, uma dificuldade ali, um problema ali. Quando a gente está se levantando, outro problema. A gente está se levantando, outro problema. A gente está se levantando, outro problema. Deita no chão. Desisto. Isso é depressão. Faz sentido para você? É uma sensação de desesperança, de desamparo, é uma desistência. A depressão faz com que a gente se sinta, a depressão advém de um sentimento de que não tem mais jeito. Tá bom? A ansiedade está no outro extremo. A ansiedade está mais relacionada com o futuro, com o meu medo do futuro. Basicamente, a ansiedade é o seguinte: eu subestimo a minha capacidade e eu superestimo o perigo. A ansiedade tem raiz, sabe no quê? Nos nossos instintos de sobrevivência. Sabe aquela coisa de luta e fuga? Quando você vê um ladrão na esquina da sua casa, a adrenalina sobe, você já se arma, você já procura um meio de fugir daquela situação. Essa sensação de luta e fuga diante de problemas ou perigos maiores é a mesma raiz da ansiedade. Você se coloca num estado permanente de luta e fuga, preocupado, com medo do que pode acontecer no futuro. Faz sentido para você? A ansiedade, então, ela está mais relacionada com o que vai acontecer no futuro e a depressão mais relacionada com o que já aconteceu. Mas uma coisa assim, extraordinária, maravilhosa, maravilhinda. Na palavra de Deus, eu encontro um lugar de equilíbrio para que essas duas coisas vão para o seu devido lugar. Na palavra de Deus, encontro um ambiente onde eu posso tratar do meu passado, digeri-lo, tomar as atitudes necessárias a respeito dele e virar a página. Foi. E ao mesmo tempo, na palavra de Deus eu encontro condições para olhar para o meu futuro com segurança, com paz e sem medo. Porque o perfeito amor de Jesus lança fora todo medo. E Ele realmente consegue segurar o meu coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Papai. Aquele que está enxergando as complexidades da nossa vida e está nos levando para um bom lugar, lugar de bênção. A palavra de Deus em Salmo 18:6 diz o seguinte: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Esse é o meu Pai. Ele cuida de mim e cuida de você. Está atento ao que você está sentindo. Seja depressão ou seja ansiedade, o Papai sabe o que você sente, como você está se vendo, e Ele vai cuidar de você. Agora vamos pensar aqui numa outra coisa. O Papai, quando nos criou, Ele nos criou dotado de uma coisa muito preciosa, que é o pensamento. Ele nos deu essa faculdade. E essa faculdade, queridos, ela dirige a gente. Em todos os sentidos. Quando a gente, pelo menos na minha experiência, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu sempre achei que o que eu sentia dirigia o que eu pensava. Tá? Então, se eu estou me sentindo triste, eu vou ter mais pensamentos de tristeza. Se eu estou me sentindo alegre,
eu vou ter mais sentimentos de alegria. Pensava que era assim que funcionava a coisa. Então, mais ou menos o que eu fazia, minha vida toda, é reagir aos meus sentimentos, né? De acordo com o que eu estava sentindo, eu pensava e eu ia trabalhando com aquilo. Mas veja, o que eu aprendi? Eu aprendi que, na verdade, é o que eu penso que faz com que eu sinta. O que eu penso é que faz, ou que dá origem ao meu sentimento. Eu vivo dando esse exemplo por aí, vou dar para você também, né? Um exemplo bem banal assim, mas ajuda a gente a entender isso aí. Vamos supor que eu tinha R$100 no bolso, aquela notinha verdinha, bonitinha, R$100. Tô lá com eles no bolso, fui trabalhar, tô com eles lá. Aí, lá no fim do dia, lá no fim do meu dia de trabalho, eu ponho a mão no bolso e sumiu. Não está lá mais. Os R$100 que eu tinha posto no bolso. Alguns de nós vão pôr a mão no bolso e... meu Deus do céu, eu perdi R$100 e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a conta de luz? Esse dinheiro era para pagar a conta de luz e agora o que eu vou fazer? Onde eu tá esses R$100? Agora onde é que eu achei? Pelo amor de Deus, você viu meus R$100? Meu Jesus da glória, e agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser, meu Pai Celeste? Alguém? A gente fica louco, desesperado, né? Alguns de nós vão pôr a mão no bolso e vão fazer assim: eita, tinha R$100 aqui, onde será que eu pus? Deixa eu pensar. Deixa eu procurar aqui devagar, que eu vou achar esses R$100. Agora, responde para mim. Os primeiros pensamentos, aqueles que eu fiz primeiro, eles provocaram em você o quê? Ansiedade, que mais? Um desespero, uma sensação meio de... né? E o segundo pensador, os segundos pensamentos provocaram o quê? É um pouco mais de calma, né? Uma tranquilidade um pouco maior, né? Um slow pace, né? Uma coisa mais tranquila, você vê? Mas olhe, faz sentido para você então, que são os pensamentos que provocam os sentimentos, e não os sentimentos que provocam os pensamentos? A chave de muita coisa na nossa vida está nessa preciosidade que Deus nos deu. A faculdade do pensar. E conforme o homem pensar, assim ele será. Está lá no livro de Provérbios também. Então, o que acontece? Papai, ele precisa, quer e deseja que nós tenhamos um negócio chamado autodomínio, justamente para a gente colocar os nossos pensamentos no lugar certo. Que lugar certo é esse? A palavra de Deus, que dirige os nossos passos. E de acordo com os pensamentos, então, é que nós vamos ter sentimentos que vão modificar o nosso comportamento, totalmente. O primeiro pensador causou um tipo de comportamento, certo? O segundo pensador causou outro tipo de comportamento, certo? O jeito que você vê a vida, o jeito que você interpreta a vida, é ainda mais essencial do que o que te acontece na vida. Veja, não é exatamente o que nos acontece que rege a nossa vida, mas a maneira como nós interpretamos o que nos acontece. Vamos pensar de novo? Não é o que nos acontece que vai reger a maneira como nós vivemos, mas como nós interpretamos o que nos acontece é que rege como nós vivemos. Como que eu interpreto a minha vida? Com base em tudo que eu já aprendi.
Conforme nós fomos vivendo como crianças, nós fomos aprendendo a ser o que somos. Todos nós aprendemos a ser o que somos. Então você aprende comportamentos, você aprende sensações, você aprende crenças. Há famílias que trazem, né, para a gente um sentimento de rejeição, e às vezes sem querer. E o que acontece? Porque eu aprendi essa máxima, né, essa crença, puxa, eu sou rejeitado. Essa crença máxima acaba regendo o filtro, como eu vejo todas as coisas. Então eu chego na escola, quando um professor me dá uma bronca, que filtro que vem? Eu sou rejeitado. E o que esse filtro faz com que eu sinta uma série de sensações difíceis de ser rejeitado? Vem tristeza, vem desconforto, vem deslocamento, vem um monte de coisas que estão relacionadas com a rejeição, porque eu acredito naquela crença, porque eu aprendi essa crença lá na minha casa. E às vezes sem querer, os pais não fizeram nada, não contribuíram para essa crença surgir, mas eu aprendi pela minha percepção das situações. Entende? Então qual que é o convite de Deus para mim e para você diante da depressão, que é a maneira como eu enxergo as perdas que eu sofri na vida, e a ansiedade, que é a maneira como eu enxergo o meu futuro? Trazer todos os meus pensamentos cativos a Jesus Cristo de Nazaré. E usar a presença dEle como filtro para tudo que eu penso e para a maneira como eu enxergo a vida, para poder mudar o que eu sinto. Faz sentido para você? Esse é o convite do Espírito Santo de Deus. Você não tem que ser escravo, nem da depressão, nem da ansiedade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem depressão fisiológica. Existe a depressão causada por uma deficiência química no nosso organismo, e a gente precisa repor essa substância para nos ajudar a colocar a homeostase em dia, para o nosso organismo poder responder de maneira química apropriadamente. E essa depressão precisa ser cuidada quimicamente. E Deus deu essa sabedoria aos médicos, aos cientistas, eles formularam remédios, eles são bênção. Não é pecado, aliás é bênção você ser medicado de formas de depressão que requerem interferência química no seu organismo. Então usa isso para o seu benefício, porque Deus te deu essa possibilidade. É a mesma coisa com a ansiedade. Mas existem várias formas de depressão e de ansiedade que podem ser reguladas, tratadas e cuidadas, ou com terapia, ou com a intervenção mesmo do Espírito Santo de Deus na sua mente, filtrando a maneira como você enxerga a vida. Vamos lembrar de novo dos cachorrinhos, que de tanto levar choquinho no pé e não descobrir nenhum lugar para se refugiar, simplesmente se deitaram no chão porque não tinha mais jeito. Responde para mim, por um acaso a sua vida não tem mais jeito? Sim ou não? A sua vida tem jeito? A sua vida não tem jeito? Não. A nossa vida tem jeito por causa da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Ela tem jeito. Leila do céu, você não sabe do que está falando, você não sabe dos problemas que eu estou enfrentando, você não sabe do que eu já vivi até agora. Eu não sei mesmo, mas eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre de todo o meu coração. E eu sei que Deus vai cuidar de tudo para você. E que a sua vida tem jeito sim. E que se você continuar caminhando, Deus vai te levar do outro lado. Você vai sair dessa fase que você está vivendo agora? Sim. Então você não precisa desistir. Agora vamos pensar na ansiedade, né? Se a ansiedade está relacionada ao meu futuro, quando eu superestimo o perigo que está diante de mim, seja ele uma entrevista de emprego, ou manter um emprego, ou ser bem-sucedido na carreira, ou ter dinheiro suficiente para pagar as contas, ou vencer uma doença, ou resolver um problema de relacionamento, o que quer que esteja no futuro, se eu superestimo o perigo representado naquela situação e subestimo quem eu sou, a ansiedade se forma.
Agora vamos perguntar para nós mesmos aqui agora. Jesus tem condições de te levar seguro até o futuro? Sim. Quando você enfrentar uma luta ou um problema, Jesus vai com você? Sim. Você tem recursos na palavra de Deus para poder enfrentar o seu futuro? Sim. Sim, sim e sim. Ou seja, nós precisamos trazer à mente o que nos dá esperança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E vencer os problemas que nós estamos enfrentando, na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! Por isso que está aí no seu caderno, alguns pontos básicos para a gente levar em conta. Já expliquei a diferença, né, entre depressão e ansiedade. Alguns sintomas estão aí. Agora, primeira coisa que nós vamos fazer para vencer a depressão e a ansiedade. Nós vamos vencer o silêncio, aleluia! Nós vamos vencer o silêncio. Ah, vamos. Mas vamos mesmo. Assim como o Senhor nos fez, né, a sua imagem e semelhança, e nos dotou de pensamento, Ele também nos dotou de poder através da palavra, né? Falar é importante, falar cura, falar transforma, falar traz coisas importantes para a nossa vida. Por isso que a psicologia é tão importante, porque é um lugar onde você senta para falar, e falar cura. Isso vem de quem? Vem de Deus. E por isso que o diabo prende você no silêncio, porque ele sabe que se você falar, a cura já começa. Por isso que é tão difícil falar. Meu Deus do céu, né? Às vezes a gente está assim, sofrendo, naquela sofrência horrorosa. Ninguém me ama, ninguém me quer, e meu namorado me deixou, e tudo. E aí você quer falar com alguém, mas você não consegue. É uma prisão. E Satanás gosta de prender a gente nesse lugar, porque ele sabe que falar já começa o processo de cura, sabe? Você não vai falar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você vai falar com uma pessoa sábia, num lugar seguro, uma pessoa de confiança, né? Por exemplo, você passou pela sua cabeça que você quer se divorciar, aí você senta com um amigo e fala assim, sabe o quê? Não aguento mais, quero me divorciar. Aí a pessoa fala, mas é isso mesmo? Você tem que se divorciar mesmo? Para de sofrer, vai ser feliz, homem de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Conselho ruim. Não vai procurar alguém que coloca mais lenha na fogueira, que você sabe que vai trazer coisa ruim para você. Procura uma pessoa legal, que vai falar coisa boa para você, mas fala. Põe para fora o que você está sentindo, o que está acontecendo. Procura ajuda. Aqui no 30 Semanas a gente quer muito escutar você, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, a partir do grupo, né, de partilha. Quanto mais em outras situações também. Sabe um lugar onde também você vence o silêncio na hora de você fazer suas memórias? Você vai ver isso daqui a pouco. É uma maneira de pôr para fora de você um monte de coisa. É tudo cura, gente. É tudo cura. Vença o silêncio, em nome de Jesus. Segundo, olhe para o passado. Sim, é preciso digerir o que passou, com coragem. Às vezes a gente não quer olhar para o passado porque dói muito. São experiências muito difíceis, são experiências muito traumáticas, são experiências muito complicadas e você simplesmente quer enterrar tudo aquilo debaixo do tapete, só isso, mais nada. Mas adianta deixar lá embaixo do tapete? Ele fica lá incomodando. O que nós precisamos fazer é olhar para o passado para digerir aquelas situações todas. Então, num processo de aconselhamento, a própria escrita das memórias, um lugar seguro onde você pode dizer o que te aconteceu, contar, colocar para fora o que houve, já é um processo de digestão emocional muito precioso, que vai te ajudar tremendamente
Então não tenha receios de olhar para o passado de maneira saudável, para digerir aquelas emoções. Às vezes, olhando para o passado, lembrando de um abuso, lembrando de uma traição, você vai chorar, você vai espernear, você vai babar no chão de tanta dor, mas isso é cura para você. Você precisa aquele luto, você precisa chorar aquele abuso, você precisa chorar aquela traição, num ambiente seguro, coberto com o sangue de Jesus, onde pessoas possam te amparar e te ajudar e ministrar na sua vida, e trazer à luz essas coisas para que elas não te oprimam mais. E tem expectativa para o futuro, claro, expectativa boa. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está neles e para com aqueles que o buscam. O futuro está ali adiante de nós, mas Jesus já chegou lá. Ele já está lá. E por mais difícil que o futuro seja, o Senhor está conosco. Seja o que for, venha o que vier, Ele está conosco. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar, e vai passar, e vai virar passado. Não é? Simples assim. Então não vamos olhar para o futuro como um monstro, mas vamos olhar para o futuro como um lugar onde nós vamos chegar e vamos chegar bem com a graça de Jesus. E os problemas que nós vamos encontrar lá vão passar. Porque os problemas que você teve 10 anos atrás ficaram onde? No passado. Então os problemas que você vai ter daqui a 10 anos, depois de 20 anos, eles vão ter ficado no passado também. Graças a Deus por isso. Viva um dia de cada vez. Oh, coisa boa. Eu não preciso me preocupar de nada. Para que eu vou me preocupar? Se eu me ocupo previamente de uma situação que eu não tenho como modificar, o que isso me ajuda? Não é? Preocupação é uma coisa que, pela definição, ela já é fora do nosso alcance. Como é que eu vou preocupar-me de algo que está lá na frente, Então eu vou viver hoje, o dia de hoje. O que tem para hoje? Tem a presença de Jesus. Tem a presença de Jesus. Podem ser dias difíceis, complexos, podem ser dias tristes, podem ser dias de dificuldades imensas, mas a presença de Jesus está aqui. Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, Ele tem cura para a nossa vida, Ele tem cura para o nosso coração. A gente precisa colocar isso no centro das nossas atenções. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Então, o meu desafio para você hoje é: como é que estão os seus pensamentos? O que você anda pensando? O que você anda pensando? Aquilo que você pensa governa você. O que você anda pensando? O que você anda pensando?